Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 8 de março de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 16, próprio dito, que se trata dos flagelos. Como a gente já tem conversado muito sobre tudo isso que a gente está conversando aqui do livro de Apocalipse, desde o capítulo 1, hoje eu não vou voltar atrás falando algumas coisas. Eu observei que tem muita gente que pega certos estudos já num certo ponto. Por exemplo, tem gente que hoje pela primeira vez vai ouvir esse vídeo e aí começa a fazer pergunta, né? Ah, mas vai ter gente que vai ficar, tem gente que vai ser salvo na grande tribulação, a trombeta, o selo, não sei o quê. Então, meu querido, minha querida, eu te aconselho voltar atrás lá no estudo, desde o primeiro, né, do início do estudo. Você vai ver cada título, né? Às vezes até pelo próprio título do estudo, você já vai ver que se trata de uma discussão em cima da sua dúvida. Então, é um conselho que eu te dou, pega esse estudo no início, porque a gente que está estudando e está acompanhando, né, os irmãos que estão acompanhando comigo, a gente está vendo a formação de um quebra-cabeça. Vocês já viram aqueles joguinhos, né, aquele puzzle, aqui na Itália se chama puzzle, é o quebra-cabeça que você vai montando as peças, né? E ali você, mano a mano que vai montando, eu pelo menos, quando eu pego esse joguinho para montar, cento e tantas peças, 500, depende, né? Eu monto uma parte, eu monto outra, e depois vai se formando o cenário até conseguir unir todos os pontos. Mais ou menos é assim que eu vejo o livro de Apocalipse. É claro, meus queridos, que não sou eu aqui para falar é assim e basta. O livro de Apocalipse, essa é a sua tradução, o seu estudo, sabendo que tem muita gente que eu mesma, mas muitas pessoas sempre disseram, nossa, eu nunca entendi nada do Apocalipse, né? Uma confusão. Em contrapartida, já vi outros dando entendimentos assim bem estranhos, mas bem estranhos mesmo, que qualquer um que um pouquinho que entende do Apocalipse só de ouvir já falou, opa, isso aqui tá bem fora da estrada. E tem os teólogos, né, as pessoas aí bem coerentes aí com as ideias que a gente pode ler, aprender, buscar fontes, né? Então, é uma questão de ler a Bíblia. Eu acho assim, eu estou procurando estudar com os irmãos o livro de Apocalipse sem complicar a vida, sem ficar buscando coisas aí, entrando em detalhes que realmente eu tenho falado para os irmãos que eu creio que Deus tem os seus mistérios e eles são revelados nos tempos devidos. Eu acho interessante a gente hoje estar falando sobre o livro de Apocalipse por dois motivos. O primeiro motivo é porque o arrebatamento está realmente às portas, meus irmãos. Eu tenho ouvido muita coisa aí, gente esperando certos sinais antes de acontecer o arrebatamento, o pessoal está esperando o anticristo ser revelado, e todo mundo tem a sua tese com relação ao porquê que eles acreditam como acreditam, e é aquilo que eu disse, né? A gente não está aqui para querer entender a fundo tudo e nem bater de frente com os irmãos, porque eu vejo que todos nós temos uma coisa em comum. Nós cremos que o fim está próximo. Inclusive tem pastores, né, que estudam, um deles é o Hernani Santos, que prepara a igreja dele para ficar na grande tribulação e para não ficar. Apesar que ele defende, nós não vamos ficar. Tem aqueles que acreditam que a igreja vai estar no início da grande tribulação, tem aqueles que acreditam que a igreja vai estar até a metade da grande tribulação, e a maioria acredita que a igreja sobe antes da grande tribulação. Eu, particularmente, creio que a igreja sobe antes de qualquer evento da grande tribulação. Pode ser que o máximo que a gente venha a ver é algum tipo de início de terceira guerra mundial, mas eu acredito que não vai ter tempo. Por quê? Porque eu acredito assim, detalhe, o mundo, ele está numa situação que ele parece uma bomba relógio, pronta para explodir. A cada dia que você roda pela internet, você descobre coisas mais pesadas vindo à tona.
Você vê o mundo sendo completamente minado pelo anticristo. Meus irmãos, eu moro na Europa, tem praticamente 10 anos. Quando eu cheguei na Itália, bem no iniciozinho, a Itália já estava começando a entrar na crise. Mas eu ainda ouvi falar dos países nórdicos da Europa, como Finlândia, como Noruega, como... É porque eu falo Norvégia, é porque como a gente mora na Europa, a gente já não pensa mais nos nomes dos países e no português, a gente pensa no europeu. Mas a Alemanha, então eu tento falar sem me embrulhar aqui, basicamente, até a Suíça, né, e tal, países mais para o norte da Europa, basicamente. Todos eram países extremamente bons para se viver. Por exemplo, a Finlândia só tinha finlandês, aquele povo louro do olho azul lá para tudo quanto é lado, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, sem nenhum problema de raça, sem nenhum problema social, sem nenhum problema econômico. Agora você vê os finlandeses estão revoltados por causa da imigração em massa que está entrando e o governo finlandês está fazendo de tudo para empurrar mais imigrante. Gente, aqui nós não estamos falando de terceiro mundo, que o povo desculpa, mas a maioria é ignorante, não porque é ignorante, porque tadinho não vai na escola, não. A maioria do povo do terceiro mundo é ignorante porque para eles está cômodo viver a vida que eles têm. Eu estou mentindo. Entre a juventude, né, do Brasil hoje, entre ir para a escola, aprender, crescer, ou ir para o baile funk, o que eles gostam mais de fazer? Né? Agora a escola aproveitou, escambalhou de vez. Eu fiquei sabendo que ainda está dando para escapar as escolas particulares, mas não sei por quanto tempo. Então, assim, quando a gente fala no norte da Europa, a gente fala de gente que tem uma mentalidade muito estruturada de vida. Pessoas que, por exemplo, têm regras. Por exemplo, na Suíça, se você caminha nas ruas da Suíça, você não pode andar mais de 70 km por hora numa certa estrada que talvez na Itália o pessoal usa 120, 140, 200 km por hora, porque não tem praticamente nada que te impeça de fazer. Na Suíça, eu falo mais dela porque eu sei que lá é assim. Eu sei que, por exemplo, você está dirigindo, você tem que ir a 40 por hora dentro da cidade, dirigir bem devagarzinho. Quando uma pessoa vai atravessar a rua, não interessa onde a pessoa está, você tem que parar o carro e a pessoa atravessa. Na Suíça, as crianças de 5, 6, 7, 8 anos vão para a escola sozinhas. Você levanta de manhã, tem os grupinhos de criança caminhando no meio da rua, indo para a escola sozinha. Elas botam uma espécie de um capotinho, de um colete, né? E vão para a escola sozinhas. Como que no Brasil, até na Itália, a gente ia pensar em deixar filho na rua caminhando sozinho? Uma criança de 3 anos, não, mas já de 5 anos sozinha? Né? Então, assim, são situações, se você estacionar o carro, eles te fazem multa, dependendo de onde você estaciona, mas faz mesmo. Então, são vários detalhes. Se você joga lixo no chão, eles te fazem multa. O próprio cidadão pega, escreve e manda uma multa para você, te denuncia. Então, e aí você pega a Finlândia, você pega a Noruega, você pega mais ou menos a Alemanha, é mais ou menos essas mentalidades que o povo tem. Lá, se você constrói uma casa, por exemplo, você vai acho que é na Bélgica, você vai construir uma casa. Tem uma regra, não sei se agora ainda é assim, mas quando você vai construir uma casa na Bélgica, você primeiro tem que fechar o canteiro, porque não pode poluir ou sujar a rua. Segundo, você tem que terminar a casa por fora, depois você vai terminar a casa por dentro. Não pode ser a construção toda esfrangalhada no meio da rua, porque te fazem multa. Então, são assuntos, né? Tem certos países aí nórdicos da Europa que se você lava carro no dia de domingo, o povo te xinga, porque domingo é dia de descansar, não pode fazer trabalho, não pode disturbar. Então, são situações com esse povo que a gente está lidando. A população praticamente é toda alfabetizada.
São pessoas que falam até 2 línguas, porque como a língua deles é muito complicada e eles são países pequenos, eles são empurrados a aprender ou o alemão ou o inglês. Então, o que acontece? Esse povo tem uma estabilidade. O governo até então era estabilizado como eles. Agora, o que está acontecendo? Está entrando imigração nesses países. E o que está acontecendo? Eles estão desestruturando tudo. Estão pegando o emprego dos cidadãos de determinado país. Estão batendo nas mulheres do país, que é o caso da Alemanha, né? Os muçulmanos estão chegando lá, estão espancando, estrupando, abusando das mulheres alemãs. Então, assim, você vê um país que era muito forte sendo desestruturado aos poucos. Aí você vai para o Brasil, você roda o Brasil, você vê tudo que está acontecendo no Brasil. É peste, é quase lei marcial, quase, né? O governo não vê a hora de arrumar um jeito de gerar uma lei marcial para botar o povo dentro de casa e controlar a população. E quem bater de frente é disparado e morto ou é preso. Né? Você vê os Estados Unidos, que tá ruim das pernas, tá todo mundo achando que tá melhorando. Aqui na Itália passou outro dia que ele recuperou economicamente, mas não é verdade. Então, assim, para todo lado, sejam países de primeiro mundo, como são chamados, como países que não são, você vê a desestruturação. Tem poucos pontos que estão em desenvolvimento, sempre vão ter seus lugares no mundo em desenvolvimento, mas o geral, o negócio tá feio. O negócio tá feio. Então, assim, eu não tô aqui para voltar a falar sobre os sinais do fim, porque eu acho que quem tá escutando esse vídeo já tá antenado com esse assunto mais do que eu. Mas a realidade é que não falta mais nada para acontecer o arrebatamento. Não falta. O arrebatamento, se você ler bem na Bíblia, não existe uma profecia específica que vai cumprir antes do arrebatamento. Com a segunda volta de Jesus, sim, tem profecias específicas. Uma delas é o toque, né, das trombetas e o derramar dos flagelos. Todos os flagelos vão ser tocados e logo depois vai vir o Armagedon e logo então vem Jesus. Quer dizer, bem claro, e o tempo, né, contado na grande tribulação é bem descrito, são 3 anos e meio. Então, quem tiver na grande tribulação vai poder contar os flagelos, vai contar as trombetas, vai contar o tempo, porque tudo vai acontecer em carreira, né, digamos assim, mais ou menos em carreira. Mas para o arrebatamento, a gente fica estacionado nas dores de parto. Nas dores de parto. Se você ler conosco lá o estudo da mulher e do dragão, está se falando muito bem sobre essas dores de parto. A Bíblia não deixou Mateus 24, Mateus 25 e Apocalipse 12, entre alguns outros capítulos, falando sempre de hora de dar à luz, mulher que dá para dar à luz, a dor de parto, nascer um filho varão e etc. à toa. Eu não acredito que Deus deixou isso à toa. E para entrar a grande tribulação, Deus ele vai tirar os justos da terra. E nós somos justificados não na nossa própria justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E ser justificado pelo sangue de Jesus é acreditar que é só ali, na cruz, que a gente realmente tem salvação. É dispor-se de nosso orgulho, de nossa prepotência, de nossa arrogância. É esquecer que nós somos alguma coisa em nós mesmos e nos esvaziar para fazer com que Cristo entre. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E cear com Cristo é ter comunhão com Deus através do Espírito Santo agindo dentro dos nossos corações. Então, meu querido, minha querida, é tempo de acordar porque já não tem mais tempo. Eu posso ainda estar falando nesse vídeo de Jesus realmente arrebatar a sua igreja, porque não tem mais sinal nenhum. A gente tem visto os sinais no céu, a gente tem visto coisas estranhas acontecendo pela terra,
A gente tem visto a apostasia, a gente tem visto os terremotos, a gente tem visto pestes aparecendo a cada dia, coisa do nada aparece por aí, por todos os lugares. A gente tem visto o absurdo no meio do povo de Deus. A gente tem visto, meus queridos, os rumores de guerras, as pequenas guerras. A gente tem visto santos, pessoas cristãs sendo mortas, perseguidas e morrendo como nunca. A gente tem visto o tempo meteorológico, a partir do clima totalmente desestruturado. A gente tem visto morte em massa de animais e tantas e tantas e tantas anomalias pelo mundo afora. O povo está sonhando com a volta de Jesus, o povo está sonhando com algumas partes da grande tribulação, como nunca. Então, Jesus realmente está voltando. Está chegando o dia, está chegando a hora da nossa redenção. E quando Jesus levar embora a sua igreja, os seus justos, que ele vai encontrar irrepreensíveis naquele dia, naquela hora, aí, meu amado, minha amada, começa a grande tribulação. Eu queria só dar um pequeno parênteses aqui. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Eu tenho um pensamento sobre isso. Olha só, você que está me escutando. A gente peca, nós todos pecamos. Eu mesma agora, inclusive deixo aqui, peço aos irmãos que orem pela minha vida. Eu acho que eu estou exagerando um pouquinho na família aqui onde eu moro. Eu acho que eu estou exagerando. E tem horas que eu penso que eu talvez estou entre a linha do se reservar demais e do desprezar. Eu estou na linha sutil. Então eu peço aos irmãos que, se possível, orem por mim para que o Espírito Santo me mostre exatamente como manter o equilíbrio. Porque é uma família muito complicada. Tem muitos que já me conhecem há muito tempo, sabem do que eu estou falando. É uma família realmente muito complicada, que às vezes do nada dá briga. Vocês já ouviram aquele ditado que 2 bicudos não se beijam? E ali um dos bicudos baixou o bico, que era o meu caso, porque eu era uma pessoa muito colérica. Eu não levava desaforo para casa, esse tipo de coisa de alguém me julgar na cara ou querer desaforar comigo, eu calar a boca era raro. Mas graças a Deus, Deus tratou isso em mim. Hoje eu aprendi a ser mais mansa. Não estou dizendo que eu sou 100% mansa, que eu acho que esse era Jesus. Mas um dos conselhos que Deus me deu para eu ficar livre, de ter problema com eles, era me afastar. Viver o mínimo possível no meio deles. Tanto porque não são convertidos, não são pessoas que falam de Jesus, não tem comunhão com Deus nem nada. No final você vai estar no meio de gente do mundo, que a vida deles é falar das coisas do mundo. Então no final, o que eu ganho com isso? Foi onde Deus me aconselhou simplesmente a me separar. Só que eu fui ficando, às vezes, na sutileza entre a linha do separei ou do ignorei de modo pesado, Então, eu preciso que Deus me dê esse equilíbrio. Eu preciso de uma oração para que Deus me dê equilíbrio. Então, o que acontece, meus amados? Pecado, nós pecamos. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em atitudes, nós pecamos em palavras, nós pecamos em sonhos. Nós pecamos, às vezes, porque nós achamos que nós sabemos certa coisa e achamos que é assim que tem que se fazer. E a gente acha até base bíblica para isso, mas às vezes está errado, é pecado e é pecado pesado. E nós pecamos. Então, o dia e a hora que Jesus vai arrebatar a igreja, a Bíblia fala que só Deus Pai é quem sabe o dia e a hora. Olha, basicamente, Deus Pai, ele é o cabeça, ele é a autoridade máxima. Apesar dele ter dado toda a glória para Jesus, toda a honra a Jesus, tudo no nome de Jesus, todas as coisas a Jesus. A Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. A ele a glória, a Jesus. Que Jesus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então Deus e Jesus é um só.
mas basta você observar que quando Jesus veio ao mundo, ele deu toda a autoridade ao Pai, ele glorificava a Deus Pai, ele obedecia a Deus Pai, ele falava com Deus Pai, e ele diz que veio por amor a Deus Pai. Então ele deixou claro que Deus Pai é o cabeça de tudo, de tudo. Jesus é como Deus, mas ele ainda assim olha para Deus Pai, ele se volta para Deus Pai. Então o que acontece? Tem gente que fala, não, mas se Jesus é Deus e Deus é Jesus e os dois são só, eu acredito que agora Jesus sabe a hora que ele vai vir, né? Mas a realidade é que quem vai dar essa ordem é Deus Pai. É Deus Pai. A Bíblia fala que é ele quem vai falar. Agora sim, tá na hora. E aí Jesus vem, reúne a sua igreja e leva ela com ele para sempre. Mas eu acredito, uma irmã até falou uma coisa curiosa comigo essa semana. Falou, Ana, sabe também um dos motivos porque fica difícil saber a hora e o dia do arrebatamento? Porque, vê, eu moro no Brasil, você mora na Itália, tem quem mora no Japão. São horas diversas. Enquanto para mim é 4 horas da tarde, para você 8 horas da noite, mas lá no Japão já é 2, 3 horas da manhã do dia seguinte. Então não tem como marcar uma data precisa, uma hora precisa para vir buscar a igreja. Porque se ele fala, eu vou vir na terça-feira ao meio-dia, mas terça-feira de onde? Alguém poderia dizer, bom, Deus sempre usou como referência de tudo Israel. Israel para Deus é o centro, né? Tanto que ele fala ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste de Israel e etc. Alguém poderia trazer essa resposta, então ele poderia marcar a data do dia e da hora de vir buscar a igreja com o relógio de Israel. E aí todo mundo ia ficar preocupado em controlar a hora de Israel, né? Mas eu penso que a coisa, ela pode ter um outro ponto de vista do dia e da hora que Jesus vai buscar a igreja. Você já se deparou, você que está aí me ouvindo, eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com um dia bom na sua vida, dia em que você levanta de manhã, aí você ainda está assim meio tonto, né? Você acorda assim, você não está pensando em nada. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é que você tem que jogar uma água no rosto para acordar direito, para quem toma café, tomar um café. E aí você começa a pensar, bom, tem que preparar o café da manhã, ou você que é homem, não, tem que sentar, tem que trocar de roupa, vou trabalhar. Então você está pensando no automático, né? Você está na rotina do seu dia a dia. Aí, por um momento, assim que você jogou um café na boca, desculpa a expressão de falar batida, assim, jogada, mas justo para dar a entender realmente o estado que a gente se encontra quando levanta. Você bebe um café, bebe uma água, come alguma coisa só para despertar. Tem quem vai e toma um banho, né? Só consegue acordar depois que toma banho. Aí você já, opa, peraí, acordei. Eu sou eu aqui no planeta Terra, sou esse pontinho aqui. Tô em pé, tô desperto, agora eu vou ler a minha Bíblia. Aí você corre lá, você separa sempre antes de começar o seu dia um tempo para ler a palavra de Deus. Aí você vai lá ler, né, um livro da Bíblia, um Mateus, um Coríntios, um Apocalipse, um Salmos. E aí você lê aquele tempo ali, toda aquela parte. Aí você está concentrado naquilo que você está lendo, você está tendo comunhão com Deus, você está vivendo aquele momento maravilhoso com Deus, depois você fecha a Bíblia, você está emocionada, porque você, né, comeu realmente palavras tão poderosas e ali Deus já começa, né, a trabalhar na sua mente, você vai talvez começar a sua atividade refletindo ainda no que você leu. E passa o dia naquilo ali, e aí passa 5, 8, 9, 10 da manhã, talvez você já está nas suas atividades, talvez você é alguém que tem uma atividade braçal, não precisa ficar concentrado, né, num computador ou num documento, então você põe um fonezinho no ouvido, está ouvindo uma mensagem enquanto você está trabalhando, para sua mente estar ali alimentando. Aí dá meio-dia, você almoça, às vezes você senta com a pessoa que você mora, seu marido, sua mulher, sua mãe, seu pai, não sei, e ali você está ali tranquilo, e às vezes as conversas são normais. Hoje tem que levar o carro para lavar, temos que cortar a grama do jardim, mais tarde a gente tem que fazer umas compras.
e fica tudo saudável. Olha, eu aprendi uma receita nova, tudo conversa sem nenhum problema, né? Às vezes você até viu o telejornal ali, viu alguma notícia, mas nada demais, volta para sua atividade a tarde inteira e passa a tarde, volta para casa, janta sempre naquele ritmo harmônico, em paz, e ali vai chegando o horário de talvez você até ver televisão, você liga a sua televisão, assiste um programa tranquilo, né? Não sei, que tipo de programa? Um MasterChef? Um documentário? Outro dia eu estava vendo um documentário aqui falando sobre a China, muito bacana. Então você acabou aquilo ali, aí você é bom, agora eu vou dormir. Antes de dormir eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, vou passar um momento com o Senhor. E de repente, no final do dia você para e fala, olha meu Deus, que dia abençoado que eu passei. Tão tranquilo, eu não pequei, porque eu não lembro de ter pecado, o Espírito Santo não me acusou de nada, não tive desencontro com nada nem com ninguém. E praticamente eu meditei nas coisas de Deus o dia inteirinho. Ouvi hinos, li a Bíblia, ouvi uma pregação, conversei com a minha família em paz e tudo está em paz e eu me sinto tão leve, tão bem. Então, meu irmão, eu acho que você poderia dizer, esse dia você não pecou. Você nem sequer teve tempo para pensar em nada pecaminoso porque a sua mente estava ocupada com as coisas de Deus. Talvez você até conversou com alguns irmãos, algumas coisas de Deus, mas de algum modo você chega à conclusão que você passou o dia inteiro livre do pecado. Literalmente, você não passou nada de mal, tudo foi bom para você. É onde você tem uma certeza muito forte no teu coração. Hoje, eu consegui vencer mais um dia e foi em santidade. Meus irmãos, se não fosse possível ser santo, a Bíblia não falaria sede santos, assim como eu, né? Sou santo, como diz a Bíblia, diz sede santos, assim como eu sou santo. Nós somos a estatura de Cristo, até que sejamos a estatura de Cristo. Mas o que acontece? Nós somos quantos milhões? Né, ou bilhões, nós somos praticamente 7 bilhões de habitantes sobre o planeta Terra. Já ouvi dizer que 1/3 desse número é cristão. Aí quando fala cristão entra católico, evangélico, ou simplesmente pessoas, eu sou cristão, ok. Então não considera-se tanto. Mas dessa fatia de 1/3, existe um remanescente realmente que é santo, que realmente que busca a Deus em espírito e em verdade. São os eleitos. Nesse meio tempo tem quem está sendo convertido, tem quem está chegando agora, tem quem está voltando dos caminhos porque desviou, né? Então o que acontece? Todos os dias no planeta Terra, tem gente que consegue terminar o dia com esse pensamento feliz. Olha, hoje eu não pequei, resumindo. Mas ainda tem muitos que dizem, poxa, eu ainda estou passando aperto, hoje eu briguei com aquela pessoa, hoje eu fiz tal ato, hoje eu não sei o que, eu ainda não tal, pá. Então ainda existe uma coisa desregulada. E Deus, eu acredito que para arrebatar a igreja, ele precisa de um microsegundo de tempo em que todos os seus santos vão poder dizer, eu estou no momento bom. A Bíblia fala que para subir nós vamos ter que ser encontrados irrepreensíveis naquele momento. E a Bíblia fala de um dia e de uma hora. E se você observa tudo que está relacionado à hora, a hora, igual agora aqui para mim, está marcando 9:02 da manhã. 9h02 da manhã. Então eu não posso olhar só o número 9, a hora 9. Porque pode ser hora 9:02, hora 9:15, 9:30, 9:45, né? E enquanto tá rodando a hora, o minuto, tá rodando também o segundo. E para quem tem um cronômetro mais preciso, tá rodando os microsegundos, eu não sei qual é a palavra, né? Que gera a contagem do segundo. Cada segundo tem um tempo também contado muito rápido. Aqueles números que voam no cronômetro, quando você vê, você não consegue nem acompanhar. Micronésimo, como que é o nome? Não lembro. Então, isso aí é a hora do arrebatamento. Não é só a hora 9, ou a hora 10, não, é a hora tal, minuto tal, segundo tal e o milésimo, desculpa, lembrei a palavra, e o milésimo, porque a Bíblia diz que vai ser como num bater de olhos,
Quando você está conversando, vivendo seu dia a dia, você pisca o olho o dia inteiro, você pisca tão rápido que você nem percebe que você piscou os seus olhos. Porque o olho pisca dentro do tempo dos milésimos de segundos. Então, meus amados, eu particularmente, de um modo meu, isso é uma coisa que eu compartilho com os irmãos, eu acredito que a hora do arrebatamento, que Deus o sabe qual é uma hora em que todos os seus eleitos, que têm o nome escrito no livro da vida, que estão debaixo da graça de Deus, que dentro do tempo da graça estão arrependidos e realmente entregues ao altar do Senhor, todos os seus eleitos vão estar em santidade ao mesmo tempo. E aquilo ali é tão rápido que não vai se repetir de novo. Então Deus, ele precisa arrebatar. Opa, agora dá, falta um, puf, todo mundo, pum, arrebatei. Eu penso que é também uma teoria a se pensar, que vai ser o momento em que os santos vão estar harmonicamente em santidade no mesmo tempo. Não vai ter um só de nós, e eu falo nós, no meu caso, pela misericórdia de Deus, não vai ter um só de nós que vai estar em pecado. E quando eu falo pecado, pode ser o pecado mais bobo do mundo. O pecado mais bobo mesmo. Às vezes você pensou uma coisa ruim assim, pum, pequei, tá em pecado. Não, vai estar em santidade plena, irrepreensível. É aquela condição que Deus, naquele segundo, naquele milésimo, não pode apontar o dedo e falar, olha, você tem pecado. Porque naquele momento você vai estar em santidade. É claro que a gente não pode se arrepender em um milésimo. Eu não posso, por exemplo, xingar uma pessoa de modo errado, injusto, e logo em seguida me arrepender. Eu preciso pelo menos de alguns segundos para eu, oh meu Deus, me perdoa, e sentir no coração a dor do arrependimento. Então a gente precisa de algum período. Talvez é uma hora. Talvez esse tempo em que o mundo que eu digo, santos, vão entrar em harmonia total com Deus, está dentro de uma hora. Quer dizer, talvez tem quem já vai estar em santidade ali bem, talvez vai ter quem precise de alguns minutos para fazer uma oração, pedindo a Jesus para entrar na vida. Por que não? Talvez vai ter aqueles que vão estar consertando o erro, indo pedir perdão para alguém, então demorou uns 20 minutos uma conversa, poxa, eu estou brigada com a minha mãe, hoje não deu certo, a gente teve um bate-boca terrível, eu não sou assim, mãe, vem cá, mãe, me perdoa, mãe, e levou 15 minutos, talvez dentro daquela hora, todos os santos vão entrar em sincronia com a santidade que Deus quer. E naquele momento, dentro daquela hora, vai chegar talvez no último milésimo da hora, né? Antes de fechar o relógio de Deus para arrebatar a igreja, ele, arrebatei. Essa é uma teoria minha, eu estou compartilhando com os irmãos porque eu acho que tem sentido. É como as engrenagens de um relógio, né? Você vê as engrenagens, se elas estão todas em harmonia uma com a outra, elas rodam cada uma no seu tempo e se encaixam umas com as outras perfeitamente. Você tem um bom funcionamento do relógio ou de um maquinário qualquer. Eu acredito que nós somos como essa máquina de engrenagens e Deus está esperando o dia e a hora naquele momento em que nós vamos estar realmente irrepreensíveis. A gente não pode ser santo 100%, a ponto que a Bíblia fala que Jesus, ele vai terminar a obra que ele começou em nós. A Bíblia fala que nossos corpos serão transformados. Está lá em Coríntios, né? Acho que é isso, ou Tessalonicenses, eu não me lembro. Acho que é Coríntios. Que nossos corpos serão transformados de corruptíveis em incorruptíveis. Quer dizer, naquele momento que a gente conseguiu passar, né, entregar aquele momento de irrepreensão diante de Deus, Deus ele simplesmente vai pegar a gente de uma vez só e vai transformar um corpo corruptível em incorruptível. Quer dizer, a gente entrou no momento eterno de santidade a partir do momento que a gente vai ser encontrado justo naquele momento. Deus vai nos levar. Outro dia eu ouvi uma coisa, uma expressão que eu gostei muito, cristalizado. Diz que
Por exemplo, quando os demônios pecaram, eles de algum modo eles perderam a condição, né, de voltarem a serem bons como eles foram, porque eles foram bons, eles serviram a Deus. Mas a partir do momento que Satanás pecou e se achou maldade no seu coração, ele como que ficou cristalizado naquele estado. Esse é o seu estado. É como se Deus falasse, esse é o seu estado, eu não vou mudar. Você veio para isso, então você agora vai ficar nisso eternamente. É como se o coração dele ficasse cristalizado. Quer dizer, uma coisa cristalizada, ela é inerte, ela não pode mais ser modificada. Assim vão ser os santos. Talvez naquele microsegundo, naquela hora datada de Deus, que a igreja vai estar em sincronia de santidade com o céu, Deus vai literalmente arrebatar, num abrir e piscar de olhos, e naquele processo nós seremos como que cristalizados na santidade eterna. É onde provavelmente, né, Deus vai transformar o nosso corpo corruptível, porque a Bíblia fala, nós somos corruptíveis. O que é ser corruptível? É muitas das vezes você aceitar o pecado na sua vida, por constrangimento, ou por teimosia, ou por rebeldia. Não, rebeldia eu não diria, porque o santo não é rebelde. A Bíblia fala que nós somos como ovelhas e nós somos mansas e humildes de coração. Então eu acredito que rebelião a gente já não pratica mais, mas teimosia sim. Às vezes é a cabeça dura, nem insistindo e batendo de frente, o espírito está pronto, a carne é fraca. É onde você peca. Mas Deus ele vai transformar a gente num estado perfeito de santidade. E isso vai ser para sempre. Não vai nem precisar passar pela nossa mente, ter que parar para vigiar, para não pecar no céu, porque já não será mais a nossa natureza. Vai ser instantâneo, irmão, ser santo. Vai ser natural, vai ser sozinho, a coisa vai fluir. Quando a gente for para a eternidade, a gente vai poder confiar em todos os santos. Eu vou poder conversar com quem eu quiser, sem eu pensar, será que essa pessoa é assim ou será que ela é uma outra pessoa por detrás de mim? Fala mal, pensa mal, tem inveja, ou simplesmente tem no coração dela alguma coisa errada. Sabe, na eternidade não vai existir essas coisas, porque nós vamos ser santos. Olha, sinceramente, eu até tento imaginar isso. Mas eu sou a primeira a sujar, a borrar esse quadro maravilhoso, né? Porque eu sou corruptível. Então, eu acho que para nós é difícil a gente conseguir realmente visualizar uma vida santa a partir da nossa própria e com todos. Imagina onde você for na eternidade, com a pessoa que você encontrar ali. Essa pessoa vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, vai ser boa, vai ser santa. Vai ser justa, mas 100%. Eu não consigo imaginar isso muito. Eu até começo, mas vai indo, eu perco o fio, né, da meada, porque é onde você já começa a ser injusto até na sua imaginação. Mas a realidade é essa, meus queridos. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado. Deus, a gente não tem ideia do que Deus está preparando para nós. Não desmereça, não reduza o céu a um local cheio de nuvem, todo branco, com Deus sentado, um velho, né? Tem gente que pensa assim, um velho vestido de branco, com a barba branca, cabelo branco, sentado eternamente, e você de joelho ali, abaixando, levantando. Não subestime. A eternidade vai ser espetacular. Sabe um exemplo que eu acho que dá para a gente tentar entender um pouquinho do que é o surreal? A Bíblia fala que Satanás, ele copia a Deus. E Satanás, ele viu o céu. Então, às vezes, aparecem uns filmes de Hollywood por aí, com essas cidades futurísticas. São cidades perfeitas, com prédios, sabe, aqueles arranha-céu mesmo, aqueles prédios maravilhosos de ouro, de cristal, de vidro, e as cidades todas urbanizadas, arborizadas e tecnologia de ponta, e o povo tudo muito bem vestido, muito bem penteado, muito bem ordenado, carros que voam. Você já viu esses cenários de filme?
E aí você olha para o planeta hoje, você não consegue ainda visualizar essas coisas, apesar que os arquitetos, né, que estão aí em ponta, tentam construir prédios assim, cidades perfeitas, mas ainda assim não tá, porque essas cidades futurísticas, o céu tá sempre azul de dia, de noite tá sempre estrelado, é tudo muito perfeito. Isso, meus irmãos, é uma sombra da eternidade que Satanás já conhece. Satanás, ele viu a eternidade, ele viu o céu, ele sabe um pouco, porque a Bíblia fala que depois que ele for julgado e ser lançado no lago de fogo e enxofre, Deus fará novos céus e nova terra. Tudo se fará novo. Em palavras simples, nem Satanás sabe o que Deus está preparando para o futuro. Ele sabe o que tem agora. Mas se a Bíblia fala aqui em Apocalipse que Deus fará novos céus e nova terra, quer dizer, o novo look dos novos céus e da nova terra, nem o mal, nem os pecadores, nem os anjos caídos ainda sabem. É como se Deus fosse mudar tudo para melhor. Aqui eu estou falando de modo ousado, meus irmãos, mas é pela lógica. Depois que Deus julgar os ímpios, você vê lá o trono branco, você vai ver falando sobre o trono branco, no capítulo 19 e 20 em diante, tá? Aí você vê lá, capítulo 20, Satanás vai ser preso por 1000 anos, aí você vai ver um reino milenar na terra, aí capítulo 21, você vê novo céu e nova terra, e antes, lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 9, mais ou menos, fala da prisão eterna de Satanás sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, Deus ele vai reunir todos os rebeldes contra ele, que rebelaram contra ele, vai lançar no lago de fogo e enxofre. E aí você vê no capítulo 21 o novo céu e a nova terra. Por isso que eu acredito que nem Satanás sabe o que Deus está preparando. Porque Deus, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo um pouco de Deus. Eu aprendo e aprendi para mim que Deus é um Deus de surpresa. Talvez você já ama uma pessoa. Talvez você tenha alguém que você ama muito. Um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou uma namorada que está para casar com ela, uma noiva, né? Um noivo, ou a sua mãe, ou seu pai, sua avó, uma amiga. Não sei, talvez você tenha uma pessoa que para você é a pessoa que você mais ama. E a sua maior alegria é ver essa pessoa feliz. E você, para fazer essa pessoa ficar muito feliz, você gosta de surpreendê-la com alguma coisa. É onde você olha para aquela pessoa, às vezes é seu filho. Às vezes é seu filho, você sabe que seu filho, ele gosta de carrinho, pista de maquininha, de carrinho, né? De carrinho, o negócio dele é isso. Aí você observou que seu filho está se comportando bem na escola, educado, gentil, né? É honesto, tanta coisa, né? Aí você para e fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um presente para esse menino, eu vou comprar uma pista de carrinho para ele, mas a pista mais bonita que eu puder achar, a mais cara que o meu dinheiro puder comprar. Ele acha que eu vou dar para ele esse ano só um carrinho, para ele usar com a pista de carrinho que ele já tem. Mas eu vou surpreender o meu filho. Ele nem imagina a surpresa que eu estou preparando para ele. E é onde você começa a se preparar, né? Talvez você vai juntar dinheiro, você vai começar a pesquisar. E aí chega alguns dias antes do aniversário do filho, ele está esperando um presentinho, porque às vezes ele vê em você uma certa dificuldade econômica e tal, e talvez ele já está tão bonzinho com você que ele nem está imaginando, né, esse tipo de coisa, nem passa pela cabeça dele. De repente você vai na loja, compra aquela pista maravilhosa, linda, e ali faz aquele pacote de presente espetacular. E ali seu filho vai dormir à noite, né? Você tá com um presente escondido, aí de repente você vai. Antes que seu filho acorda de manhã, você pega aquele presentão, bota em cima da mesa na hora do café da manhã, de modo que quando seu filho parar ali para tomar café, vai descer, né, do quarto, ou vai vir do quarto, sem pensar, né? Aqui na Itália a gente usa a palavra spenserato, quer dizer, sem pensar mesmo.
ali meio tonta ainda, precisando jogar um café na boca, como eu disse, mas de repente ele chega na mesa ali, na sala da comida, né, na mesinha do jantar, do almoço. Quando ele bate o olho, ele vai ver aquele pacotão de presente, ele vai ficar surpreso, ele vai olhar para você de boca aberta, não vai acreditar, você com aquele sorriso, você vai estar mais alegre do que ele, né? Que às vezes a gente acha que a alegria da pessoa que está recebendo um presente é muito grande, mas na realidade, nesse caso, quem está dando o presente é mais alegre, está mais alegre do que o presenteado. E ali ele vai abrir quando ele bate o olho naquela pista, a última, a mais moderna de todas, quase cai para trás e aí você entra em euforia com ele. É o seu gozo, né? A sua alegria, ver aquela pessoa que você ama recebendo algo muito grande de você, uma declaração de amor, um ato de justiça, um ato de reconhecimento, um presente. Meus irmãos, realmente cada um de nós sabemos o que a gente poderia fazer para fazer as pessoas que a gente ama felizes. Assim é Deus. A Bíblia fala, até o mal sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um dos pouquíssimos versos bíblicos que eu aprendi a decorar. Não sei onde é que ele está na Bíblia, mas eu aprendi a decorar. Porque isso ficou no meu coração. Desde quando eu conheci esse verso, ficou no meu coração. E eu creio que a alegria de Deus, ela é uma alegria de Deus, é uma alegria que só Ele tem. Quando Ele vai começar a receber o seu povo no céu. Os mártires, os santos, os que vão vir da grande tribulação, os que vão passar o milênio, os 144 mil, todo o seu povo reunido. Deus vai reunir o seu povo. E são milhares de milhares de milhares de milhares, é uma multidão incontável, como dizia o apóstolo João ainda em Apocalipse. Mas olha só, para cada um, Deus vai dar alguma coisa. Para cada um Deus tem essa palavra. Nem seus olhos ouviram, nem seus ouvidos ouviram o que eu preparei para você, porque você me amou na terra. Deus é glorioso, meus irmãos. Deus é grande demais. A gente humana, a gente tende a imaginar que lá no céu a gente vai receber um carro todo moderno. Tem quem pensa assim, tem quem pensa, vou ganhar uma casa, uma mansão que vai ter móveis de luxo no céu, tudo de ouro. A gente pensa na urbanização da cidade celestial que a gente imagina que vai morar e etc. Mas eu particularmente penso que a maior alegria, o maior presente que eu poderia ter é poder olhar o próprio Deus face a face. Poder olhar para Deus face a face. Poder ver os olhos dele. Poder ver o rosto dele. Poder ver o sorriso definido dele. E ainda assim não entender porque ele é muito grande demais para mim até na eternidade, ainda que meu corpo vai ser como o de Cristo. A Bíblia fala que nós vamos receber um corpo como o de Cristo. O nosso corpo glorificado será semelhante ao corpo do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas ainda assim, no máximo que eu poderia ser na minha criação eterna, olhando para Deus e para Jesus face a face, a gente não poderia ainda entender a profundidade deles, o amor deles, o que eles realmente sentem por cada um de nós. Eu creio que nem na eternidade a gente vai poder entender a Deus a fundo como Ele é, totalmente. Mas aquilo que a gente entender dele vai ser suficiente para a gente glorificá-lo, e glorificá-lo, e glorificá-lo, e agradecê-lo e ser gratos a Ele. Porque se tem uma coisa que a gente vê em Apocalipse, é uma multidão adorando a Deus sem cessar. O povo vai entrar num estado de adoração tão profunda no céu, que de todas as delícias que Deus está fazendo ali, de tudo que a gente não tem como imaginar, mas o pouco como ruas de ouro e etc., não vão ser nada comparados a estar na presença do Pai.
a estar na companhia de Jesus, a poder parar para conversar com eles, face a face. Eu fico vendo gente falando, Deus fala comigo todo dia, Deus fala comigo, sonho, visão, Deus fala no meu ouvido. E eu fico, às vezes, revoltada aqui no meu cantinho, eu falo, Deus, o Senhor disse, tem gente que fala com o Senhor toda hora. Mas é possível? Mas será, meu Deus? Por que o Senhor não fala comigo também assim? Por que eu não tenho sonhos todo dia? Por que eu não vejo o Senhor todo dia? Por que eu não tenho uma só manifestação do Senhor? Ali, meus irmãos, para mim, eu aprendo que Deus, para mim, Ele diz, a minha graça te basta, Ana Paula. Te basta simplesmente alimentar-se com aquilo que eu te dei, que é a minha palavra. É onde você lê a minha palavra e você se alimenta pela fé. Não queira ser como Tomé, que tem que ver para crer, que tem que estar forte em mim porque está me vendo através de sonhos e visões todos os dias. Não com você. Com você é pela fé. É não viu e creu. Porque um dia você vai me ver. E esse amado e amada é o maior desejo do meu coração. Poder olhar para o meu Jesus, poder sentar-me com Ele numa praça do céu, num local maravilhoso da onde Ele está. Poder olhar para Ele como eu posso olhar para o meu esposo, para os meus filhos, para as pessoas físicas que estão na minha frente. Poder tocar a mão dele, encostar na roupa dele, falar, gente, mas é real. Não é só uma coisa de fé. Não é só estar forçando em oração com os olhos fechados e deixar o meu espírito relaxar, descansar e adorar a Deus pela fé, mas não estou vendo Ele, eu não estou ouvindo Ele, meu Deus, que coisa é, meu irmão? Você fazer uma oração pedindo, adorando, agradecendo a Deus sem poder ver. Você praticamente na física da coisa, né, no palpável da coisa, no material da coisa, você está quase que falando para as paredes. Se alguém vê você orando, vai falar, mas essa mulher é doida, ela está falando sozinha. Mas no seu coração, você crê que você não está falando sozinha, mas que Deus está te escutando do outro lado, muito perto de você. Que quando você chora aqui, as suas lágrimas estão sendo colhidas lá no céu. Ter fé, meus irmãos, é uma coisa de louco. É um desafio anormal, porque é fora da realidade. Mas é assim que é. Essa é a nossa realidade. E é quando a gente tem a esperança que vai chegar um dia. Que nós vamos estar face a face com Ele. Finalmente, você vai poder olhar para o rosto de Deus sem ser destruído, consumido pela sua glória. Porque você vai estar com seu corpo preparado para resistir, apesar de você se prostrar e adorá-lo do mesmo jeito, mas você não vai ser consumido pela glória de Deus. E eu acredito que um dos maiores sonhos de Deus, porque seria loucura minha dizer que é o maior, mas eu acredito que se não o maior, um dos maiores sonhos de Deus é viver em comunhão com o homem. Deus, Ele nos fez para isso, para viver em comunhão conosco. Eu acredito que esse é um dos maiores sonhos dele, ter a sua família celestial. Ter pessoas que o amam eternamente, que o adoram eternamente de todo o coração. E viver em uma só família, uma família eterna, porque é isso que Ele está fazendo de nós, a sua família. Você já parou para pensar? Nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Talvez você que está me ouvindo fala, poxa, Ana, eu sou tão pobre. Eu moro numa casinha tão feia, tão sujinha. Sujinha no sentido, eu não consigo pintar minha casinha, não tenho dinheiro. Meus móveis estão todos velhos, eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não uso roupa bonita não, Ana. O máximo que eu consigo é uma roupa limpinha,
Quantas vezes eu já costurei essa calça? Quantas vezes? Agora eu tô falando com as irmãs, acabou de abrir um buraco numa meia que eu tenho aqui. Uma meiazinha de lã que eu comprei tem um mês. Comprei no camelô da Itália, né? No chinês. Eu paguei 2 euros nessa meia. Ela era tão bonitinha, acabou de abrir um buraco. Eu vou ter que jogar lá fora ou consertar. Às vezes você fala, poxa, Ana, meu cabelinho é tão ruim. Eu vejo na televisão essas mulheres com os cabelos tão bonitos, todo dia no salão de beleza. Eu sou aquele tipo que vai no salão arrumar cabelo só no dia de casamento de alguém. Mesmo assim, na realidade a gente junta as vizinhas, as primas, uma arruma o cabelo da outra com aquele troço, aquele fumaceiro que sobe com o calor do secador, de tanto creme que a gente passa pro cabelo segurar a onda na hora do casamento, antes que ele despelunca tudo. Talvez você é alguém que tá falando, Ana, eu sou um irmãozinho, eu tenho uma vida muito simples, eu consegui, nos meus anos, construir uma casa arrumadinha, uma boa casa, uma casinha arrumadinha, mas não é uma casa com luxo, não é uma casa cheia de mármore, cheia de vidros, cheia de móveis caros, uma cozinha toda planejada, móveis de primeira linha. A minha vida é simples, Ana. Talvez você que está me ouvindo fala, Ana, para trabalhar todo dia eu levo 2 horas para chegar no emprego. Depois 2 horas para voltar para casa. Porque eu tenho que pegar 2 ônibus, um metrô, tenho que caminhar debaixo de chuva, debaixo de sol. Você fala para mim, Ana, quantas vezes eu cheguei em casa com o sapato todo molhado, sujo, suado, com o pé suado. Cheguei cansado. Talvez você que está me ouvindo é um pedreiro. Eu creio que o pedreiro, o serviço dele é um serviço muito honroso, porque é uma das pessoas que mais trabalha, né? O pedreiro carrega tijolo, tem que ter uma paciência, mexe com cimento o dia inteiro, tem as mãos toda rachada por causa do cal, do cimento, do material, calos na mão por cada pá que ele usa para rebocar o muro. Enfim, talvez você olhe para você mesmo e fale, mas eu sou tão destruído, estou tão acabado, ou estou tão acabada. Talvez você, para sustentar seus filhos, arrumou hérnia de disco nas costas, calo no pé. Talvez você já está velha e você está toda reumatismo, né? Toda cheia de reumatismo. A sua alegria é sentar num banquinho, na varandinha de sua casa, num espaçozinho que você preparou e você pega a sua Bíblia, você liga o seu radinho. Hoje você sintoniza, né, a internet. Aí você escuta aquele pouco que você tem condição. Sabe, cada um de nós, amados, tem uma situação de vida. Cada um. É claro que aqui pode ter gente rica me ouvindo. Gente que tem uma casa tão bonita, que tem tudo tão bonito. Tem a vida perfeita. Mas ainda assim, sabe, de repente você olha para você como você é. Eu estou falando para aqueles talvez que se sentem mais humildes. Você se olha assim, mas você não tem ideia de como Deus olha para você. Você não tem ideia, minha irmã, meu irmão, como que Deus olha para você. Ele não vê você com a roupinha remendada, com a meia do pé furada, como eu estou aqui com a meia toda furada, vou ter que jogar fora realmente. Porque eu não sei arrumar esses trem, eu jogo fora, então continuo usando rasgado. Eu não sou bem esculachada nesse negócio, eu não sei arrumar, não tenho essa iniciativa de resolver certas coisas, mas tô feliz assim mesmo, tá bom, o importante é que ainda tá esquentando. Hoje eu ainda uso ela toda, no dia inteiro, depois jogo fora. Mas Deus, ele olha para você como um filho. O filho pródigo, quando voltou, ele estava todo sujo, todo fedorento. E o pai falou, pega ele, bota um anel no dedo dele, troca a roupa dele, prepara o melhor banquete. Meu filho voltou. De algum modo, nós somos filhos que estamos caminhando no mundo. E talvez éramos pródigos até termos o encontro verdadeiro com Jesus, com o Espírito Santo. Talvez nós éramos filhos pródigos, por que não? Ou simplesmente nós somos peregrinos nesse mundo. E um peregrino, quando ele caminha, ele está sujo e cheio de poeira.
sabe? O peregrino, ele caminha, ele perambula de um lado para o outro, ele caminha, caminha. Ele não tem uma casa. Ele não tem a sua casa, por isso ele é chamado peregrino. Até que ele consegue entrar na sua casa. Aí ele larga toda aquela bagagem, ele se troca, se lava, se perfuma e chega realmente na sua vida como ela é. Nós estamos assim, cada um de nós. Mas Deus, ele não vê a gente como peregrinos, mas ele vê a gente como filhos. Enquanto você está aí, às vezes, preocupado com o seu cabelo, que é o meu caso hoje aqui, Deus, ele olha para você, ele balança a cabeça com aquele sorriso, como se diz: você não tem ideia, filho, filha, do que eu vou fazer com você na eternidade. Você não tem ideia de como eu vou te colocar, em qual posição, e do como você vai ser feliz comigo. Quanto tempo a gente vai passar junto é eterno. Às vezes a gente pensa, mas é tanta gente no céu, são tantos milhões de milhões de milhões de milhões. Mas Deus é tão glorioso, Deus é tão grande, que ele vai ter espaço para um por um, eternamente. Basta você ver, basta você se colocar em oração, você se colocar em fé com o Senhor, você vê ele manifestando em seu corpo, no seu coração. Você vê ele respondendo, você ele te trazendo paz, te trazendo lágrimas. E ao mesmo tempo, tem gente orando para tudo quanto é lado do mundo, e do mesmo jeito ele está ali com eles, porque ele é onipresente. E na eternidade ele vai continuar sendo onipresente. Do mesmo jeito que ele vai estar me respondendo perguntas ali que talvez eu estaria fazendo para ele da eternidade, ele vai estar respondendo para você também. Deus é Deus, amados. Jesus é glorioso. O Espírito Santo, ele é sempre em nós. O Espírito Santo será sempre conosco. Então vale a pena acreditar nessa caminhada. Vale a pena. Eu quero entrar com os irmãos em Apocalipse, capítulo 16, mas acho que depois dessa conversa fica até pesado, né? Eu não sei se valeria a pena. Vamos tentar? O que os irmãos acham? Ou vamos deixar quieto? Bom, eu quero tentar. Eu acho que em meia hora a gente consegue acabar com os demais flagelos. A realidade é que a gente aqui está vendo como vai ser o lado para aqueles que vierem para Deus, com Ele, para a eternidade. Mas vai ter aqueles que nunca vão estar com Deus. Por mais que Deus tente se mostrar, eles vão negá-lo, eles vão confrontá-lo, eles vão rebelar-se contra Deus, eles vão odiar a Deus, porque eles não conseguem ter a visão aberta para a eternidade, eles têm a visão aberta para esse mundo. As ganâncias e as concupiscências do coração desse povo fechou eles, limitou eles nesta vida. Eles são tão pequenos que eles não conseguem entender. Poxa, o máximo de glória que eu poderia ter são 100 anos. Eu posso viver 100 anos nesse mundo, mesmo assim chegar lá cheio de plástica, todo arremendado, todo artificial. Mas depois eu morro, e aí? Mas ainda assim eles estão ali, porque eles vivem o presente com tanta ganância. Eles comem com o olho e a alma deles está perdida, está consumida nela mesma. Para esses, nós vamos ver os flagelos. Eu volto no primeiro flagelo para que os irmãos não percam o fio da meada, e hoje eu vou só ler sobre os flagelos. Capítulo 16 de Apocalipse, o primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Eu já expliquei sobre isso no vídeo anterior, não vou voltar atrás não. O segundo flagelo, derramou o segundo anjo,
Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Tudo foi destruído, o mar, como nós conhecemos, os oceanos, eles vão acabar no segundo flagelo. Lembrando que os flagelos vão acontecer a partir do 3º ano e meio da grande tribulação até o 7º ano. Então são mais 3 anos e meio. O 3º flagelo. Derramou o 3º anjo a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e essas se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu, Deus, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado de beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros, justos são os teus juízos. Quer dizer, no 3º flagelo, toda água potável vai se tornar em sangue. E só vai beber essa água as pessoas que estiverem na terra nesse período. E aqui fala que as águas vão ser transformadas em sangue porque eles mataram profetas, mataram santos. A terra nesse período vai ter passado por um processo de perseguição gigante contra os santos. Eles vão ter sido mortos. É a chamada grande multidão que se encontra em pé diante do trono de Deus. E os mártires de todos os tempos, os profetas de todos os tempos, o povo de Deus que foi perseguido, o sangue que clama pela justiça de Deus. A gente lembra de Caim que matou Abel. E Deus falava: o sangue de Abel está clamando por justiça da terra. E aqui Deus então manda sangue para o povo beber. Vocês mataram, agora vocês bebem o sangue. Esse é o 3º flagelo. O 4º flagelo. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, 7 vezes mais, meus amados. A Bíblia tem um texto, eu não vou achar aqui para variar, né? Mas os irmãozinhos que escutam o vídeo, se quiser deixar anotadas essas referências, eu agradeço. Mas a Bíblia fala que o sol vai se esquentar 7 vezes mais, porque 7 é o número da perfeição. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Aqui, meus amados, do 3º ano para frente, 3º ano e meio para frente da grande tribulação, já não tem mais arrependimento de ninguém na terra. É por isso que Deus manda flagelo, e vão ser flagelos tão pesados que vão trazer... Bom, o sol vai queimar 7 vezes mais, o mar vai desaparecer, as águas potáveis, toda a água vai virar sangue. Mesmo assim, o povo vai blasfemar o nome de Deus e não vão se arrepender. O 5º flagelo. Derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Eles ainda vão estar com as úlceras. Olha aqui, no 5º flagelo, quem vai ter a marca da besta, diz lá no 1º flagelo, que vai abrir úlceras malignas no povo. E eles aqui no 5º flagelo ainda vão estar passando com isso, meus irmãos. Olha só, eles vão ter sido queimados pelo sol, eles vão passar momentos de beber água de sangue, né, dos rios e tal. Não sei como é que vai ser isso aqui, eu não tenho ideia. E aqui eles ainda vão estar sofrendo com as úlceras, e o trono da besta vai se tornar em trevas. Aqui tem uma referência sobre essas trevas aqui, 16, 10c. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, 16, 10c. Está lá em Êxodo, capítulo 10, 21. Mas eu lembro que está lá em Êxodo, capítulo 10, 21. Vai ser quando as trevas cobriram o Egito. E a Bíblia fala que vão ser trevas tão fortes que vão poder ser tocadas. Vai ser uma treva tão densa que praticamente eles vão poder encostar,
tipo, eu acho que eles não vão conseguir, né, ver um palmo na frente da mão deles. Isso aqui eu acredito que vai ser uma infestação de demônios sobre o mundo. Os homens, eles vão sentir a opressão do inimigo, do maligno, de modo tão forte na vida deles, velho, que vai poder ser tocada. Mas não quero entrar muito em detalhe não, pra gente continuar. Ok, o sexto flagelo. Olha só agora como que o cenário começa a se preparar para o Armagedon. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. As águas do grande rio Eufrates vão secar completamente no sexto flagelo, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou do norte, né? Os chamados reis do norte de Israel, porque Israel é o marco para se medir norte, sul, leste, oeste para Deus, tá? Então são os reis do norte. Nós estamos falando aí, por exemplo, da Rússia. A Rússia está no norte de Israel. Se você traçar uma linha no mapa, você vai encontrar a Rússia e todos os países que a circundam, tá? Circundam o norte aí. Então, vi sair da boca do dragão, o dragão é Satanás, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Aqui, a besta, o falso profeta e o anticristo, né, o dragão, eles vão influenciar, através de espíritos demoníacos, infernais, os reis do mundo inteiro. O mundo inteiro vai marchar, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Várias vezes na Bíblia Deus fala: reúnam-se que eu venho pelejar contra vocês. Ajunte seu melhor cavaleiro, para sua melhor espada, venham para o vale da matança. Você lê isso na Bíblia, já em Ezequiel, em Isaías, fala sobre isso. Então, se a gente vai lá nesses livros, você vai ler sobre essas batalhas, né? A batalha aqui no caso do Armagedon. Então Deus, ele vai literalmente humilhar esse povo, ele vai matá-los. Mas aqui ele fala, né, que ele vai ajuntar esse povo para o dia do Deus Todo-Poderoso, quer dizer, os próprios demônios vão influenciar todos os reis da terra. Esses, por sua vez, vão mandar suas tropas, o seu exército, os seus aliados, para combater no vale, no grande vale da matança, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, a própria frase já fecha a vitória, né? Dia do Deus Todo-Poderoso significa que quem pode no final? O Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Aqui está falando da salvação, meus amados, porque aqui, aqueles que vão se juntar contra Deus, eles têm só um destino, a morte eterna. E aqui Jesus fala: eis que venho como um ladrão. Está lá em Mateus capítulo 24. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ou para que seu pecado não seja exposto, e não veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vai ser a última das guerras, né? Aliás, depois disso vai ter um outro Armagedon também. Aliás, desculpa, Gog e Magog. Vai ter um outro Gog e Magog. Mas essa aqui é a guerra das guerras, meus irmãos. Porque aqui vai ter o Vale da Matança. É onde Jesus desce com seus eleitos montados em cavalos brancos para combater o bom combate. Ele vai vir com as vestes salpicadas de sangue. Depois lá no final do milênio, Satanás vai juntar um outro grupo de pessoas para tentar. Só que ali diz que quando eles botar o pé no Monte Santo do Senhor, vai cair fogo do céu e vai exterminar todos. Não vai ter todo esse teatro, todo esse espetáculo aqui. Aqui Deus faz. Os demônios possuem, né, os reis da terra que mandam as suas tropas. Então você pode imaginar um ambiente de pessoas vindo, né, se mobilizando. As pessoas vai. Aí chega no Vale da Matança. Eles vão começar a arrebentar com Israel, porque aqui é o Armagedon. A Bíblia fala que vai ser uma coisa horrorosa. Se você ler Mateus 24, você vê, né, a descrição também desses eventos.
Mas é aí que Deus vai levar esse povo para o chamado Vale da Matança, ou em hebraico chamado Armagedon, né? Para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o sétimo flagelo? Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Esse vai ser o último do terremoto que passará no planeta Terra. E ele vai ser tão grande que nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, e também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, que são 35 a 40 quilos de granizo, uma pedra de 35 a 40 quilos caindo aqui, essa é a chamada grande saraivada. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Você vai ver um terremoto como nunca houve. Você vai ver a junção de todos os filmes apocalípticos de destruição em massa de cidades como Nova York, tudo aí, acontecendo ao vivo. A Bíblia fala que as cidades vão cair, as nações vão cair. Vai ser o dia, isso aí se não aconteceu antes, alguns detalhes, mas só para ter uma base, se ainda não tiver caído com outras calamidades, se ainda estiver em pé, vão cair todos os monumentos, Cristo Redentor, Torre Eiffel, o Coliseu, Arco do Triunfo, os grandes prédios em Dubai, Estados Unidos, Japão, Tóquio, Austrália, Brasil, toda a América Latina, toda a Europa, toda a África vai cair, vai tremer. A Bíblia fala que todas as ilhas vão sumir e as montanhas vão sair de seus lugares, vão sumir, vão ser aplainadas. Você vai ter aqui uma espécie de tsunami que até então a gente não falou sobre ela. Porque se anteriormente em um dos flagelos o mar vai se tornar morto como um sangue, vai se tornar em sangue como sangue de morto e vai morrer todo ser vivente que está no mar, na hora que esse terremoto acontecer, vai levantar uma onda de tsunami, não sei de quantos mais 100 metros de altura, mas não vai ser daquela água azulzinha que a gente vê nos filmes, meus irmãos. Ninguém nunca falou sobre isso, eu nunca ouvi. Mas a tsunami que vai arrebentar a terra inteira é uma tsunami de água podre. Uma tsunami de água podre. Porque nesse momento, o 7º flagelo, a água da terra vai estar em sangue. A água da terra vai estar fedendo como um esgoto a céu aberto. Graças a Deus eu nunca vi uma pessoa morta feder, nem no início da sua putrefação. Mas eu já ouvi falarem que é um fedor que não se pode descrever. O fedor da pessoa podre dentro de um caixão. Agora você imagina um oceano inteiro com bilhões e bilhões e bilhões de peixe morto, baleia morto, leão marinho, águas vivas, algas, peixes de todas as espécies, corais, tudo podre, tudo podre. Aquela água vermelha, putzolenta, fedorenta, densa, porque não vai ser mais uma água levinha como a água que vai ser um caldo. É como sangue, o sangue é mais denso do que a água. O sangue se cai numa roupa branca para sair, é quase impossível.
E esse troço vai estar ali apodrecendo nesse tempo todo dos flagelos. E ali, meus amados, quando o 7º flagelo vier, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E vai sair uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Você vai ver referência, eu não vou ler porque está realmente grande. Isaías, capítulo 24, do versículo 19 ao 20. Você vai ver Zacarias, do capítulo 14, 4 a 5. Apocalipse 6, 12, 8, 5, 11, 13 a 19. São as referências bíblicas que eu tenho para esse último flagelo. Caíram as grandes cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que nós depois vamos ter que ler agora sobre isso, mas num próximo estudo, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Quando fala cálice do vinho, você não vê só um terremoto jogando todo o concreto no chão, meus amados. Mas você vê ondas de tsunami com água podre arrebentando em cima das grandes cidades, litorâneas pelo menos, a muitos quilômetros adentro, meus irmãos. O vinho, ele é vermelho como sangue, e o cálice da ira de Deus vai ser como um cálice de vinho podre sendo derramado sobre os ímpios. Aqui vocês têm ideia de quanta gente vai morrer? Não vai ser só lá no grande vale do Armagedon que Deus vai acabar com aqueles ímpios que vão contra Deus e contra Israel, mas o mundo inteiro vai sofrer esse juízo. A gente está lendo aqui de meteoro que vai cair lá nos selos, nas trombetas, vai cair meteoro, não sei o quê, mas isso aqui não é comparado a nada. E esse vai ser o último terremoto, porque nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. E a Bíblia fala lá em Mateus que nunca haverá grande tribulação, nunca houve, nunca haverá grande tribulação como vai ser naqueles dias. A vinda do Filho do Homem. Olha só, eu quero ler para vocês para terminar Mateus 24, capítulo 13 em diante. Quando, pois, virdes o grande, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que eu não quero entrar, porque isso aqui nós vamos entrar numa outra pregação, outra história, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amados, Mateus 24 está falando dos dias da grande tribulação. Mateus 24, do versículo 15 em diante. Se o povo vai se reunir no Vale da Matança ou no Armagedon, se o povo vai passar, porque o rio Eufrates vai secar, eles vão vir verso Israel. Então está falando, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, as das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. A gente pensa que isso aqui tudo já está acontecendo, mas aí você tem que parar no versículo 21 do capítulo 24 de Apocalipse, de Mateus. Você vai e fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quer dizer, essa tribulação é a tribulação do 7º flagelo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, porque ainda vai ter ali o povo remanescente que vai entrar vivo no milênio, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali,
Não acreditais. Eu acredito que naquele tempo gente vai estar gritando, Jesus ali, Jesus aqui. Não acreditais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Está falando da grande tribulação. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Gente, o povo que vai ser de Deus, eles vão estar correndo atrás de Jesus, atrás de Cristo. O desespero é muito grande. Ou, ei-lo no interior da casa, não acreditais, porque assim como... Olha só, isso é da segunda vinda de Jesus, porque o arrebatamento ninguém vai ver. Por isso que isso aqui é grande tribulação, olha só. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de vir a vinda do filho do... há de ser a vinda do filho do homem. A tribulação daqueles dias, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, é claro, estão aqui debaixo dos flagelos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, verão com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clagor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então tem salvação ainda na outra metade da grande tribulação? Carne vai escapar. É só a resposta que eu sei dar. Pessoas vão entrar no milênio vivas. Não vão ter sido decapitadas pelo anticristo e não vão ter a marca da besta. Quer dizer, existirá um remanescente de Deus ainda na grande tribulação. Detalhe, mas eles não vão ter arrependido na metade da grande tribulação. Esse remanescente vai arrepender no início da grande tribulação, talvez ali no momento das duas testemunhas. E eles vão arrepender ali, eles vão manter-se vivos até o final da grande tribulação. E Deus é que vai guardar esse povo. Deus vai abreviar aqueles dias, não sei como, não tenho ideia. Mas eu sei lá, Deus ele vai ter um modo de ajuntar pessoas dos quatro cantos do planeta Terra, porque quando fala quatro ventos, está falando norte, sul, leste, oeste, os quatro pontos cardeais. É aquilo que eu disse bem no início um dia de um dos estudos. Talvez é 5 ali, 3 ali, 4 acolá, talvez um grupinho de 6 ou 8 pessoas, não sei aonde. A Bíblia fala, não vou saber aonde, tem um momento que fala, que nos últimos dias encontrar pessoas vai ser tão difícil. Algo como encontrar ouro, o mais puro e precioso, vai ser mais fácil do que encontrar alguns homens sobreviventes de toda essa coisa aqui. Então, são mistérios que a gente não sabe, mas eu consigo só globalizar nessa informação. Pessoas vão se arrepender no início da grande tribulação, porque as duas testemunhas elas vão fechar a grande tribulação. E muitos vão dar glórias a Deus. Vai acontecer um grande terremoto, 7.000 pessoas vão morrer. E eu acredito que quem se arrepender vai sair fugindo, meus irmãos. Para algum lugar, pessoas vão sair fugindo. Mas até pela televisão, quando for transmitido, pessoas vão ver as duas testemunhas e vão se arrepender. A partir do momento que elas subirem para o céu, fechou a metade do terceiro ano e meio da grande tribulação, vão entrar os flagelos. Ao ponto, tem gente que diz que não, Ana, que não tem, eu não vou conseguir encontrar isso aqui agora, infelizmente eu não vou conseguir encontrar, pode ser, eu vou tentar aqui. Meu Jesus Cristo, Santo Poderoso, me mostra isso que eu quero mostrar para os irmãos uma coisa. Ai, dá-me um minuto. Tem uma parte em Apocalipse que diz que o sol já não vai mais queimá-los. Tem um negócio assim, eu não vou conseguir achar isso aqui agora, eu não vou ver. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Tem uma passagem em Apocalipse, quando os santos estão todos reunidos, aí é falado para eles também que o sol... Aqui, eu achei, Apocalipse capítulo 7... tá? Você vê a reunião de todos os santos no final. E olha só, capítulo 7
versículo 15, eu quero ler daqui, olha, versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. E aonde que o sol vai queimar o povo aqui, meus amados? No sexto flagelo. Eu já perdi tudo aqui. O sexto flagelo. Não. No quinto flagelo, no quarto flagelo. No quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre todos esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Mas olha aqui que gracinha, olha. Apocalipse 7. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. São as promessas que Deus vai dar na eternidade, né? Nunca mais vai acontecer, toda lágrima vai ser enxugada. Então vai entrar um remanescente, meus amados, eu creio nisso. Depois da batalha do Armagedon, que a gente teria que estudar essa batalha se for o caso, mas eu não estou pensando nisso por esses dias não. Mas na batalha do Armagedon, todos vão ser destruídos, é onde o anticristo vai ser morto, vai ser lançado no inferno. É onde a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. É onde Satanás, em pessoa, vai ser preso por 1000 anos. E é onde todos aqueles que têm a marca da besta também vão morrer. Então vai sobrar, como diz na Itália, 4 gatos, né? Vai sobrar um remanescente de pessoas vivas que se baseiam nesse texto, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Quando fala carne, fala corpo físico. Então Deus ele vai abreviar esse período, não sei como que ele vai resolver, isso é mistério de Deus, mas pessoas vão escapar. Mas se na segunda metade da tribulação já não tem mais arrependimento, eles vão só blasfemar contra Deus, esses que vão escapar são aqueles que se arrependeram no início ou no período da metade, na primeira metade da grande tribulação e entraram vivos no milênio. Quer dizer, eles vão conseguir sobreviver aos 7 anos da grande tribulação no planeta Terra. De algum modo Deus vai guardar esse povo. Eles não vão mais blasfemar contra Deus, mas eles também não vão se arrepender porque já vão ter se arrependido. Então eles simplesmente vão passar os flagelos. Pelo que dá a entender é isso, amados. E aí eles vão entrar no milênio. Porque o milênio, talvez seria bacana a gente, em vez de entrar já no queda da Babilônia, esse troço todo, estudar o milênio aqui. Mas não, é bom a gente entrar primeiro na queda da Babilônia, para a gente continuar como a gente fez na primeira metade, né, da grande tribulação. Nós estudamos as trombetas, as 2 testemunhas, 144 mil. Aqui a gente vai estudar o juízo de Deus sobre os ímpios. Então amanhã, se Deus me permitir, a gente vai entrar ainda no juízo de Deus sobre os ímpios. Amém? E para terminar, para ver bem como é que Deus vai acabar, porque está tudo dentro da segunda metade da grande tribulação. Aqui tudo que a gente for estudar a partir de agora está dentro desse tempo, amém? Não posso dizer o período exato, mas é dentro da grande tribulação, na segunda metade, todos esses estudos aqui, porque é onde Deus vai começar a ceifar o governo prostituto do mundo. O governo de Satanás, o mundo que jaz no maligno vai ser julgado aqui. Deus vai fazer limpeza. Então agora a gente vai estudar, tá? Então olha só, hoje nós vimos os flagelos, conseguimos quando terminar. A partir de amanhã, se Deus permitir, a gente vai ler o capítulo 17, tá? Vamos começar a estudar aí o juízo de Deus sobre a besta, o anticristo, e tudo isso aí a gente vai estudando, tá bom? Amados, e assim eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu consegui passar o que eu queria, né? Eu realmente precisava concluir isso para não ficar devendo para os irmãos. Espero, em nome de Jesus, que eu possa ter sido bem clara naquilo que foi falado
E espero que essa palavra possa ter edificado o coração dos irmãos, tá bom? Então eu vou os deixando por hoje, eu vou agora para os meus afazeres aqui, eu tô cheia de serviço, que eu tô até com medo quando eu olho. Mas amém, o importante é que a gente falou sobre Deus, dedicou um tempo para Ele. E glória a Deus por isso, isso que é o importante. Olha, que o Senhor Jesus abençoe a todos, a todos, a todos, no nome de Jesus, realmente com sabedoria, com prudência, com inteligência, com santidade. Que caia por terra todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, que caia por terra toda cabeça dura, todo coração fechado, e que nós possamos realmente receber do Senhor a graça para continuar caminhando em fé, de fé em fé. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.